E aí, pessoal, beleza? Agora a gente vai ver um vídeo aqui sobre as propriedades da potência. As propriedades da potência são cinco. A gente já fez um exercício anterior sobre isso, em sala de aula, há umas 2 semanas atrás. E agora a gente vai ver novamente, só que agora eu vou colocá-las de forma mais resumida e de forma mais prática, com o nome da propriedade e alguns exemplos. Professor, eu preciso decorar essas propriedades? Não. Você só precisa saber fazer, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá. Nossa primeira propriedade, produto de mesma base. O que acontece quando eu tenho um produto de mesma base na potência, professora? Eu vou repetir a base, que é um número maior aqui, e vou somar os expoentes. Ó. M. M está multiplicando o produto, mesma base, repete a base, soma os expoentes. A, M mais M. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, minha base, 2, 2. Então, já sei que a minha base é 2. Expoente 2 e 4. O que eu vou fazer? Produto de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Quanto é 2 mais 4? 6. Certo? Professor, se eu já sei que eu vou repetir a base, vou somar os expoentes, eu preciso fazer este processo aqui? Não, não é obrigado. Você faz se você achar necessário. Certo? Vamos lá. Mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó. Mas eu tenho 3 itens. Continua sendo produto, ou seja, multiplicação, tem a mesma base, então eu vou repetir a base e vou somar os meus expoentes. Quanto é que é 2 mais 1? 3. Mais 5? 8. Certo? Isso também serve quando a gente precisa reduzir a uma única potência. Reduzir a uma única potência não é necessariamente resolver o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes. Não. Só vou deixar ele desta forma aí, certo? Vamos lá. Entendido? Vamos para a segunda propriedade. Divisão de mesma base. Se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou subtrair ou diminuir. Não importa se a minha divisão está em forma extensa ou se ela está em forma de fração, já que toda fração é uma divisão, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou subtrair os meus expoentes. Quanto é que dá isso? 2 elevado a 1. Como 2 elevado a 1 é 2, então não tem problema nesse caso de, quando ele tiver reduzido a uma única base, colocar apenas o 2. Porque todo mundo sabe que tem um escondido bem aqui. Certo? Vamos ver mais um exemplo, só que agora em forma de fração. Mesmo processo, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Aí você me pergunta, professora, cadê o 5 elevado a 3 do denominador? Como a minha intenção de propriedade é reduzir a uma única base, a partir do momento que eu faço esse processo, o denominador desaparece. Porque o 5 elevado a 3 está bem aqui, ó, o 3 bonitinho aqui em cima. Então, 5 elevado a 6 menos 3 vai dar 5 elevado a 3. Preciso fazer mais alguma coisa? Não, somente isso. Certo? Vamos lá. A gente vai ver um caso aqui, ó, que a gente precisa ter atenção. Por quê? Porque envolve jogo de sinal. O que diz a minha propriedade? Que se eu tenho divisão de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Vamos lá. Repete a base. E eu vou subtrair os expoentes. Vou fazer jogo de sinal. 4 menos 6, menos 2. Pode ficar negativo? Pode. Como o meu expoente é negativo, o que eu vou fazer? Ele vai virar em forma de fração. Preciso colocar ele obrigatoriamente em forma de fração? Se o enunciado não pedir, não precisa. Mas só para a gente completar aqui, ó. Se o expoente é negativo, ele vira fração. Certo? Lembre, se eu quiser parar aqui, eu posso. Se eu quiser parar aqui, eu também posso. Ok? Vamos ver mais um exemplo agora com ele em forma de fração, que vai ser a mesma coisa.
não é sempre colocar o maior na frente. O que eu vou fazer? Vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Quanto é 4 menos 8? Menos 4. Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. 4 dividido por 2 elevado a menos 1. Atenção, gente. Atenção que isso complica muitas pessoas. Se o meu expoente aqui, ó, no denominador, ou a última parte já é negativo, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade também, ó. 2 elevado a 4 menos o que, ó? Vou até colocar de cor diferente. Menos a minha base do denominador. Qual é a minha base do denominador? Menos 1, certo? O que a senhora fez? Como é que diz a propriedade? Repete a base e subtrai os expoentes. Quem são meus expoentes? 4 e menos 1. O menos 1 está aqui, ó. O 4 está aqui. Se é subtrair os expoentes, eu vou subtrair, mesmo que o outro sinal também seja negativo. Então, o que eu vou fazer? Jogo de sinal. 2 elevado a 4, menos com menos, sinais iguais, sempre positivo. Agora eu vou somar. Mas não tem que subtrair? Se o sinal de um deles for negativo, vai ter jogo de sinal. Professora, eu não entendi. Volta um pouquinho e tenta acompanhar de novo aí, tá bom? Não tem problema. São coisas que vocês têm que ter atenção, certo? Vamos lá para uma outra propriedade. Em todos eles eu vou colocar assim, alguma coisa que vocês precisam ter atenção. Vamos lá. Potência de potência. O que acontece com as potências de potência, gente? Potência de potência é quando a gente tem um parêntese, tem uma potência aqui dentro e uma potência aqui fora. Quando acontece isso, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Multiplicação. Lembra que eu sempre falo que quando tem esse dia aqui, ó, ele multiplica? 10% de alguma coisa, eu não vou multiplicar, então potência de potência vai ser uma multiplicação. Então, o que vai acontecer aqui? 2 elevado a 3 vezes 5, que vai dar 15. Mesma coisa, mesmo ele sendo negativo, 2 vezes 3. Isso vai dar menos 6. Certo? Errado. Só que ele vai ficar dentro do parênteses. Tá? 2 vezes 3 igual 6. Ou só isso daqui, ó. Certo? Ele tem que ficar dentro do parêntese, porque é só o 2 que está sendo elevado ao cubo. Ok? Entendido? Compreensível? Vamos ver um pequeno detalhe, para a gente ter atenção também. Já falei isso para vocês, vou repetir. Parêntese faz diferença. Por quê? Se eu tenho aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Certo? Isso é diferente do que? Se eu tenho aqui, ó, uma potência na minha potência, não é potência de potência, é potência na potência, eu vou primeiro resolver esta potência. Quanto é 3 elevado a 5? Vamos lá. 3 vezes 3, 6. Ou 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3 vai dar 243. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 243. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Não faz diferença isso aqui? Um parêntese não fez muita diferença aqui? Então, atenção aos parênteses, tá? Vamos lá. Próxima propriedade. Produto de base igual
produto de base igual ou de expoente igual. O que eu vou fazer? Pegar aqui, ó, repetir o expoente e vou realizar o produto das minhas bases. Não tem mistério. Aqui, ó. Eu vou repetir o expoente e a minha base eu vou multiplicá-la. 15 ao quadrado. Somente isso. Mistério? Não. Matemática não tem mistério. Ela tem padrões. E agora? Agora está ao contrário. Ó, aqui a gente tinha isso, base igual, e a gente transformou nesse daqui, ó, colocando no mesmo parêntese. Nesse outro exemplo, eu tenho este aqui, ó, dentro do parêntese com multiplicação, e eu vou transformar para este ser humano aqui, ó. O que eu vou fazer? O 3 vai para o 2 e para o 3. Então, vai ficar 2 ao cubo e 3 ao cubo. Só para a gente saber que dá para fazer o inverso também, tá bom? Não se preocupem, é a mesma coisa. Normalmente, a maioria das vezes, quase sempre, você vai precisar transformar isso nesta conta. Mas o inverso pode aparecer. Não tem problema. Não é erro. Acontece. Certo? E vamos agora para a nossa quinta e última propriedade, que é divisão com expoente igual. O que eu vou fazer? Basicamente a mesma coisa da multiplicação, só que em forma de divisão. Por exemplo, aqui, base diferente, mas meu expoente é igual. Vou colocar eles sobre o mesmo expoente. Posso dividir? Posso. Quanto é 7 dividido por 2? 3,5 ao quadrado. E aqui, ó. Aqui também é o inverso. Mesmo eles estando em forma de fração ou de divisão, se eles estão dentro do parênteses, o número que está aqui, ó, é distribuído para os dois. O número daqui é distribuído para os dois. Certo? Então, ele ficaria 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Certo? Os dois querem dizer a mesma coisa. Ou seja, se eu tenho as minhas bases diferentes, mas meu expoente igual, dentro do parêntese, elevado a uma única potência. Tá bom? Assim como esse número aqui, ó, eu posso transformar ele para a forma de fração, porque toda fração é uma divisão. Certo? Alguma dúvida, meus amores? Não? Ótimo. Só devemos prestar atenção em uma coisa aqui, ó. Neste ser humaninho aqui, ó. Quando eu tenho adição, base diferente, expoente igual, eu posso fazer isso daqui, ó. Posso? Não. Isso nunca pode acontecer. Isso só acontece na multiplicação e na divisão. O que eu vou fazer quando eu estiver resolvendo com a adição? Resolve a potência normal. 5 ao quadrado vai dar 25. 3 ao quadrado, 9. 34. Certo? Subtração é a mesma coisa. Não vai virar divisão. O que eu vou fazer? Vou transformar nisso daqui, ó. Certo? Somente isso. Não dá para transformar eles dentro do parênteses. Quando a gente estiver estudando produto notável, a gente vai ver que isso é uma propriedade, mas não acontece desta forma. São coisas completamente diferentes, ok? Vamos ver aqui mais um exemplo. Dois, na verdade. Aqui, ó. Isso daqui, o que acontece? Vou apagar o negócio aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Eu posso distribuir o 3 para os 2, como a gente fez na multiplicação? Ele pode se tornar isso daqui, ó. Não, também não. É o mesmo caso disso daqui, ó. A gente tem que somar os dois e elevar aqui, ó. Vai dar 125. Se a gente fizesse por essa forma, ia dar, ó. Ia dar 8 mais 27. Ia dar quanto?
ia dar 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Olha a diferença de número. Então, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, certo? Aqui é a mesma coisa. Ele não pode ser isso. Nunca. O que ele vai ficar? Vai acontecer isso daqui, ó. Beleza? Ok. Ótimo. Então, vamos lá. Coincidentemente, neste caso aqui, ó, ele vai dar o mesmo resultado, mas isso não pode acontecer, tá, gente? Vamos lá. Alguma dúvida? Não? Então, ótimo. Agora, um último recado. Atividades. Mesma coisa do vídeo anterior, 2 listas de exercício. Segunda lista de exercício, vocês vão precisar desse vídeo e o vídeo sobre expoentes negativos para resolver. Então, mesma coisa, colocar a data de hoje, tópico da atividade e postar.